Olá, muito boa tarde para você que assiste a TV Cultura Paulista. Estamos sobrevoando a Arena da Fonte, aqui em Araraquara. Que arena linda! É assim que nós começamos a edição de hoje do TFC na TV. Ao meu lado, o meu compadre, o meu parceiro Emerson Bellini. E a gente começa o programa assim, meu garoto, porque hoje tem surpresa, tem um link, nossa equipe já está lá na Arena da Fonte, ajeitando os últimos detalhes. É para lá que a gente vai no nosso segundo bloco, hein, Emerson? Tudo bem, rapaz? Tudo bem, Felipe? Boa tarde aos telespectadores da TV Cultura Paulista. E é isso daí mesmo, daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma mini maratona, né? Sair correndo daqui dos estúdios da TV Cultura Paulista, na Vila, para a charmosa Arena da Fonte Luminosa, um convidado especial que a gente vai entrevistar, um craque da Ferroviária, o nosso querido Douglas Onça. E hoje tem muito mais, tem o jogo do Corinthians pela Copa Sul-Americana, a vitória do Corinthians e a preparação do Palmeiras para a estreia no Brasileiro com o professor Cuca e tudo mais. E você pode participar com a gente, olha só, 996133266, o nosso zap aqui do TFC, para você mandar o seu recado, para você mandar a sua bronca. Temos também nossas redes sociais, no Facebook, é o TFC na TV, no Instagram, TFC na TV, e o nosso Twitter, @TFC na TV, além do nosso canal no YouTube. Para você digitar lá, TFC na TV, você não tem desculpa para interagir com a gente. É isso aí, curta a nossa página, entra lá no Facebook do TFC na TV, siga a gente no Twitter, no Instagram, estamos em todas as plataformas. O Bruno já está avisando, parece que está tudo ok para o nosso link lá na Arena da Fonte. A equipe da Eventuária já está lá, parece que o Douglas Onça, inclusive, já está se preparando. A gente vai ter que correr, hein, sair daqui direto lá para a Arena da Fonte, nosso segundo bloco, então, direto lá da Arena, o pessoal da TV Área ajustando lá os detalhes do nosso link. Antes de ir lá para a Arena conversar com o Douglas, vamos falar de Copa Sul-Americana, pedir para o Brunão colocar na tela os lances da vitória de ontem do Corinthians sobre a Universidade do Chile. O Corinthians, tranquilidade, sobrou ontem, Emerson. Sobrou e muito, viu? O Corinthians que ganhou a primeira partida aqui em São Paulo por 2-0, já levou o placar lá para o Chile. Então a gente vê aí, o time do Chile tentou pressionar no começo, mas o Corinthians se aproveitava dos contra-ataques e chegou aos 2 gols em contra-ataques também. Aliás, um golaço do Jadson, o primeiro gol dele, né? O primeiro gol do Corinthians foi do Rodriguinho, né? Aos 36 minutos do primeiro tempo. Depois o Jadson, lembrando que o Corinthians foi a campo mais do que tranquilo, né, Emerson? Já havia conquistado o título do Campeonato Paulista, domingão, sobre a Ponte Preta, sem muitas dificuldades. E a partida de ida, antes da final do Paulistão, havia vencido em Itaquera esse mesmo time do Chile, Laú, né? Universidade do Chile, por 2-0, poderia até perder, mas conseguiu a vitória. Tá aí então o lance do primeiro gol do Corinthians, golaço, marcado pelo Rodriguinho. Rodriguinho jogando muito, rapaz, deixou, golaço. Nossa, matou ali, entortou a coluna do zagueiro ali, Emerson. E o Carille, que não contou com o Fagner, né, tava suspenso, mexeu na estrutura do time, ali ele colocou o Romero pela direita, deslocou o Jadson para a esquerda, esses meias mais avançados aí complicou a vida da Laú e isso deu resultado. Você vê que o Jadson livre, leve e solto aí, distribuindo as bolas aí para os atacantes. Então o Jadson aí marcou até um gol e também foi outro golaço, né? A gente tá vendo ali o Jô também, olha aí, ó, sobrou a bola. Bate-rebate, mas a jogada por si só foi bonita, né? Trabalhada, tabelinha do Jadson com o Jô. Você vê a triangulação perfeita ali do ataque do Corinthians, o Corinthians que chega redondinho pro Campeonato Brasileiro e tem gente que vai queimar a língua, né? A imprensa da capital aí falando que era a quarta força do futebol paulista, né? Nós não falamos quarta força aqui não, Emerson Bellini. A gente falou desde o começo que o time do Corinthians era um time forte, principalmente sob o comando do Carille. Tá aí, o Corinthians mostrando a sua força, ganhou o Paulistão e também indo bem aí neste comecinho de Copa Sul-Americana. E depois do jogo, teve as entrevistas lá no vestiário do Corinthians. Vamos ouvir então os destaques do Corinthians ontem no jogo de vitória lá no Chile. Confira. Cara, a gente fez um grande resultado dentro de casa na Arena, ganhamos 2-0. Sabíamos que ia ser um jogo difícil aqui, mas a equipe veio concentrada mais uma vez. Todo mundo se dedicou, todo mundo correu, isso é importante. Então, continuar com os pés no chão, com humildade, com trabalho sério e concentração, que a nossa equipe aí pode surpreender mais ainda. E aí, galera, a gente está muito feliz pela classificação. Jogo difícil, complicado, mas a gente conseguiu uma vitória importante. Parabéns aí, tamo junto. Abraço. Tá aí então o Romero
Quem diria, hein, Romero dando entrevista, aí tá virando um ídolo, hein? A torcida pega no pé, mas tá virando um ídolo, Romero. O Romero, que era perseguido, né, pela fiel torcida, já tá virando um ídolo, já foi uma das promessas aí da Série A1 do Paulista, né? Jogou muito bem, obrigado, ficou emocionado com o título. E aí o Jadson também, como tá jogando bola o Jadson, né? O Jadson, olha, não sei não, hein? O Tite já tá aí coçando a cabeça para tentar achar um lugar pro Jadson na seleção. Tem um amigo dele também que joga muito Jades e Jades. Isso, tinha que ter essa Desculpa, piada. não... É dupla sertaneja, né? Você gosta? Eu gosto. Eu sei. Emerson Melina, eu usou até chapéu já aqui no TFC na TV, rapaz. É roots. Você falou em ídolo? A gente falou que o Romero tá virando ídolo no Corinthians. No Palmeiras tem um ídolo que voltou, hein, Emerson? O Cuca, né? Rapaz, já está de volta. 5 meses depois, o Cuca, que havia deixado o Palmeiras para tentar, né, vislumbrar o futebol chinês, falou que está com problemas pessoais, falou que a missão dele estava cumprida no Palmeiras, voltou, não resistiu, né? Não resistiu, e também acho que o bolso também, né, não resistiu. O pessoal deve ter enchido e muito o bolso do Cuca para voltar para o Palmeiras, para sair dessa proposta do futebol chinês. E ele deu um recado para a torcida do Verdão que a gente vai conferir agora. Vamos ver. Pessoal, palmeirense aí, o Cuca, está de volta a casa, até de forma mais rápida do que se imaginou, né? Passaram 5 meses, a estrutura, a condição de trabalho, os jogadores, por torcer junto com vocês nas derrotas, na vitória, e vamos entregar novamente de corpo e alma como fiz a primeira vez. Apenas dessa vez a gente não precisa prometer nada, a gente tem que ir jogo a jogo, lutando junto com vocês, com a compreensão de vocês. Se Deus quiser vai dar certo mais uma vez. Um abraço, obrigado. Legal, tá aí o Cuca dando seu recado para a torcida do Palmeiras, chegando cheio de confiança, e a volta do Cuca foi tema da entrevista coletiva do Zé Roberto ontem, né? Todo mundo falando aí dessa volta do Cuca. Acho que foi o assunto principal, né, dessa entrevista coletiva dos jogadores ontem lá na academia de futebol. Então, o pessoal falando e muito sobre esse retorno do Cuca, perguntando para os jogadores se eles estão satisfeitos, mas é claro que estão satisfeitos, né? Deve umas perguntas meio óbvias lá, né? E o Zé Roberto falou, né? Foi o porta-voz ontem aí dos jogadores, e a gente vai conferir agora esse trechinho da entrevista do Zé Roberto, que ele fala justamente sobre isso, sobre a volta do Cuca ao time do Palmeiras. Vamos ver. A primeira impressão que a gente teve foi que o Cuca veio muito motivado e o grupo o abraçou, né? Foi muito positivo, e agora com a volta dele, o primeiro treino, né, desde ontem foi muito positivo, e a preparação ela já se iniciou, né? O pensamento é fazer um grande jogo no domingo contra um Vasco que já não joga há um tempo, né? Tá se preparando somente para esse jogo, e o Palmeiras está muito motivado para essa semana importante, para que a gente possa iniciar aí com os 3 pontos o Campeonato Brasileiro, né? Eu tive a felicidade de jogar em vários países e disputar e ver também várias outras competições, outros campeonatos. E no meu ponto de vista, eu não tenho sombra de dúvida de que o Campeonato Brasileiro, eu acho que de todos, incluindo América do Sul, Europa, enfim, é o campeonato mais difícil, né? Onde você entra para uma competição onde você não tem como você apontar um favorito. É claro que tem alguns que já entram com esse favoritismo, mas esse alguns é diferente de você apontar na Alemanha, que são 4, é diferente de você apontar na Espanha, que são 2, 3, é diferente de você apontar na Holanda, na França, que são 2, 3 também. No Brasil já inicia com 10, com 11 times aí na disputa, então é uma competição muito importante, eu acho que, e difícil de ser disputada. Então eu acredito que o ano passado a gente conquistando essa competição, acho que nos deu assim muito, a gente pôde ver muita coisa, aprender muita coisa, e com certeza iremos dar continuidade de tudo aquilo que foi positivo o ano passado. Legal, tá aí então o Zé Roberto falando desse novo momento do Palmeiras. O Palmeiras aí se preparando para a estreia do Paulistão, um jogo difícil logo na primeira rodada, enfrentando o Vasco. Palmeiras. O Vasco do Milton Mendes, né?
Vasco do professor Milton Mendes, dirigiu a Ferroviária, levou a Ferroviária à Série 1, se envolveu em polêmica no Rio de Janeiro, né? Foi assistir foram assistir o jogo da final do Carioca ali na torcida do Flamengo, não pegou muito bem com a imprensa, não pegou muito bem com a torcida, então Milton Mendes aí com a missão de colocar o Vasco de volta aí nos caminhos das vitórias aí no Campeonato Brasileiro. Aproveitar que o Bruno já está avisando aqui que parece que está tudo ok com o nosso link lá na Arena da Fonte. O professor Douglas Onça já está lá, a equipe toda está lá, o Jack, o Thiagão, o pessoal da Eventuária, a Paulinha acertando os últimos detalhes. Vai dar tempo, Paulinho, vai dar tempo, fica tranquilo. O pessoal está preocupado. O pessoal está preocupado porque é o primeiro link, né, do TFC na TV, a gente está se adaptando ainda a essa nova realidade e o pessoal está falando também que a gente tem que ir direto daqui para lá, Emerson. Vai ter que chegar lá, intervalo é 2 minutinhos? Dá 2 e pouco, né, então acho que vai ter que sair correndo. Só lembrando então que amanhã, falando em Ferroviária, falando no Douglas, amanhã a Ferroviária apresenta um novo técnico, né? Amanhã de manhã, 8h30 da manhã, o dia começa cedo amanhã, viu, Emerson? Amanhã o dia começa cedo, Ferroviária vai dar uma entrevista coletiva com o presidente Carlos Salmazo, onde vai anunciar aí o nome do novo técnico. O pessoal tá mantendo um segredo, não quer falar, mas a gente já sabe que é o PC de Oliveira, hein, Emerson? O nosso glorioso Marcos Chiocchini, né, o repórter que sabe de tudo da Ferroviária, já soprou pra gente, falou que o PC de Oliveira deve retornar à Ferroviária, então esse suspense aí para esse anúncio amanhã cedo, na primeira entrevista coletiva, né, a Ferroviária abrindo as portas aí para a imprensa e para a torcida, já começando a sua preparação para a disputa da Copa Paulista e estreia contra o Mirassol, né? Estreia contra o Mirassol, a Ferroviária então disputando aí a Copa Paulista, a Ferroviária que venceu a Copa Paulista apenas em 2006, o ano passado chegou à final, né? Disputou a final, perdeu nos pênaltis para o 15 de Piracicaba. A Ferroviária, então, amanhã anunciando o PC de Oliveira para ser o seu novo técnico nesta edição da Copa Paulista. O pessoal tá dando sinal, parece que agora liberou o sinal lá do link, vai rolar o link lá, só tô preocupado com o tempo da gente se locomover até lá, Emerson. A gente tá no reloginho vendo aqui 1 minuto, né? Acho que é melhor a gente até já pedir licença e pedir desculpa pros... A gente vai ter que sair direto, né? Para os espectadores sair direto, né? A gente vai ter que meio corrida, o carro já tá pronto ali, né? Isso. Só vou pegar meu celular aqui e deixa, depois o pessoal desliga o notebook. Isso, a gente... Oi, Bruno, tá ok? Cara, não vai dar tempo da gente chegar. Não, a gente vai ter que ir, cara, vai ter que correr. Vamos ter que ir de nave, velho. Já vai entrar, já? Já. Eu peço pra Paulinha. Já é pra ir agora. Bora. Gente, segundo bloco a gente volta ao vivo lá da Arena da Fonte com o Douglas Onça. Tchau, gente. Tá atrasado. Vamos cair. Gente, não vai dar tempo, olha a hora, não vai dar tempo. Meu Deus, não vai dar tempo, gente. E agora? E se não dá tempo, o que a gente põe no ar? Vamos, Paulinha, você vai também! Vamos, Paulinha! Comunicação tem que ser Rapidex, bateu o olho, já viu, Elex. Os melhores pontos pra ficar bem relax, pensou outdoor, já sei, Elex. Pra grudar a sua marca não precisa de durex, nem pintar o muro com latex. Fique tranquilo e pare de se preocupar, pensou outdoor, Elex. Para continuar na língua do X e não dar bobeira, ligue 3303-3636, outdoor, Elex. Pensou outdoor, Elex. Alegria, bem-estar e muita animação. Assim é o Clube Náutico Araraquara. Na sede de campo, o associado encontra a programação recreativa, social e esportiva para toda a família, tendo por cenário belas paisagens naturais, além de espaços diversos para o seu lazer, como a represa, ampla área esportiva, conjunto de saunas e piscinas e muito mais. E ainda tem a Academia Náutico, um espaço de saúde e qualidade de vida. Clube Náutico Araraquara, mais diversão em meio à natureza. Chegou o momento de realizar o sonho de infância para um dos dias mais felizes da sua vida, como nos contos de fadas. Com uma estrutura completa de equipamentos e tecnologia de ponta, somos uma empresa enxuta e flexível, com alto índice de satisfação entre nossos clientes. São tantas opções, tantas perguntas,
Estamos aqui para ajudar a realizar seu sonho. Quinta Barato Savenhago. Quinta é dia de carne e companhia no Savenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta Barato Savenhago. Confira! Quinta Barato Savenhago. Quinta é o dia. Aproveite! Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras. Quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Ô, professor! Opa! Nossa! Chegamos correndo aí. Deu tempo. Caramba. Desculpa o atraso, senhor. Aqui, a gente veio correndo da TV até aqui. Tudo bem, Emerson? Tudo bom, né? Tá respirando? O pulmão tá legal, né? Nossa senhora. Professor, desculpa o atraso, tá? Não, vê lá, eu sabia que vocês não iam esquecer, não. Compromisso é compromisso, correria, vocês são Não responsáveis. podia deixar essa fera aqui, né, Emerson? Sozinho Esperando, né? no palco, né? Aqui no tapete sagrado aqui da arena. Aqui. Que legal, né? Muito bom. Bem-vindo, viu? Bem-vindo aqui ao segundo bloco do nosso querido TFC. Hoje, o nosso cenário é de verdade. Muito obrigado, viu, professor? Vê lá, eu que agradeço, é sempre muito bom estar junto com vocês e, assim, uma geração muito nova, né? Para aquilo que a gente representa aí, para o Ferroviário, então sempre estar com vocês é muito bom. E a gente passou antes, né, no museu, aqui no Museu da Ferroviária, a gente estava observando lá as fotos, traz boas recordações, né, Douglas? Não, o museu sempre é muito bom, a gente qualquer museu que seja, né? E no futebol é muito especial porque sempre está o time do coração e quando eu venho aí eu me emociono muito porque vestir esse manto sagrado aí traz muita honra, né? Muito orgulho e rever também os times anteriores da minha época e os times posteriores também traz o mesmo orgulho. Ô professor, a gente quis fazer exatamente aqui onde que é o nosso cenário, né? Lá nos estúdios da TV Cultura. E a nossa primeira entrevista fora, né, Emerson? A gente escolheu exatamente você por ser uma das pessoas, né, Emerson, que realmente representam aí a história da Ferroviária. Você fez questão, né, de, antes da entrevista, colocar a camisa. O que você sente quando você coloca esse manto sagrado grená e branco, como você mesmo disse, professor? Como eu falei, é uma emoção muito grande, porque essa camisa, inclusive, é da época da Taça de Ouro, né? Porque eu joguei, participei daquele grande time da Taça de Ouro. Então, traz, assim, recordações que a gente, só de falar, fica arrepiado. E, assim, é um motivo até de pesquisa para os mais jovens, né? Sempre procurar informações sobre esse campeonato maravilhoso que nós tivemos, né? Que, como os times anteriores... time de Bazani, Zé Luiz, Maritaca, etc., aí, que eram muito melhores do que nós, também fizeram um grande, como tricampeão do interior, né, numa época como o Santos tinha Pelé, Palmeiras, Ademir da Guia, etc. Então, assim, é esse o material de pesquisa que talvez vocês poderiam sempre estar cultivando, né? Douglas, de falar na Taça de Ouro, a gente não esquece nunca daquele jogo lá no Olímpico contra o Grêmio. O Grêmio que depois do final do ano ia ser campeão mundial, o Ferroviária foi lá meter um chocolate, lá saiu briga, saiu gol do meio de campo do Douglas On. Você falou ali no museu que estava já no limite do cansaço, que foi um jogo bastante pesado lá, né? Dá para recordar um pouquinho disso daí? Sim, foi mesmo, mas nós até fomos para lá sem o Marcão, que era o nosso centroavante praticamente o campeonato todo, que era referência para nós, porque nosso time era mais alto do nosso ataque, era eu. Então, para vocês terem uma ideia de como o nosso time era alto, né? E sem o Marcão, nós fomos lá já desclassificado e o Grêmio estava com a classificação praticamente na mão, mas eu acho que foi castigo, não para o time do Grêmio, assim, só para o time do Grêmio, mesmo porque eles não tiveram culpa disso, do que eu vou falar, mas a imprensa, por exemplo, de lá falava que o Grêmio ia treinar com a gente, porque o Grêmio foi campeão do mundo aquele ano, campeão da Libertadores. E foi campeão do mundo, tinha um timaço. Então eles iam treinar conosco para poder jogar acho que na segunda-feira, foi até antecipado o jogo.
na Libertadores, para eles dar prosseguimento ao projeto deles, mas como eles já estavam classificados, ia só treinar, né? Até mandaram procurar a Araraquara no mapa, aquela história toda, né? Então agora eles sabem muito bem onde está, né? Não esqueceram mais. Não esqueceram. E o jogo foi difícil, lógico. O Grêmio tinha um timaço, né? Mas a gente também tinha um time bom, tinha derrubado os grandes times nas duas primeiras fases, nós passamos em primeiro colocado, né? Nas duas primeiras fases. E assim, eles vieram para cima, mas nós em 2 contra-ataques já matamos o jogo e tivemos que aguentar. Quando eles fizeram o primeiro deles e tentaram sair para empatar, para abafar, vieram no abafo, num contra-ataque lá, eu já não aguentava mais correr. Ali o goleiro estava saindo, vai daqui mesmo, vamos tentar, né? Só me deu o gol lá, tentei e deu certo. Né? Tem algum dia da sua vida que você não lembra desse gol aí? Aí é difícil, né? Mesmo porque às vezes o dia que está passando desapercebido tem algum colega que chega, pô, vi seu gol no Grêmio. Todo mundo lembra. Então é um jogo muito importante. Mas existem outros, é o que eu falei, tem uma série de jogos, né? Se você vestir essa camisa e a gente jogar contra os times que eu joguei, foi assim, tem muitos jogos que a gente relembra e... Aquela partida no Maracanã também contra o Botafogo também, marcante também. Marcante, porque era a primeira partida do Campeonato Brasileiro, da Taça de Ouro. Vencemos bem, porque poderíamos até ter feito mais, né? E ficamos muito putos da vida aquele dia, né? Porque a imprensa carioca desmereceu, falou que o time do Botafogo passou como um rolo-pressor em cima da gente, né? Compressor, aliás, em cima da gente e tal, mas depois no segundo turno nós demos o troco para eles aqui também, assim, nesse sentido, porque vencemos bem eles. E aí, até eu fui meio delicado, porque eu falei, quero ver agora os caras falarem que foi sorte, né? Como lá, né? Falaram que foi sorte, né? Falaram que foi sorte, foi. Mas era um time bom, nosso time era um time bom. Acho que honramos essa camisa durante aquele ano de campeonato. Legal, professor. Eu queria aproveitar a oportunidade de poder entrevistar o senhor, perguntar sobre a diferença daquela época para a época de hoje, desde a identificação, né, dos jogadores com a camisa, que mudou muito, até a evolução, né, do futebol, a mudança, a gente pode dizer assim, do futebol, com a parte física prevalecendo, a parte técnica já não ficando em segundo plano, é importante ainda, mas mudou. Naquela época a gente via que a parte técnica se sobressaía mais, né? Eu acho que sim, não, é certeza, né? Porque se corria também, né? Nós corríamos muito, éramos muito bem preparados, mas não tinha toda essa tecnologia, toda essa evolução que hoje fisicamente se tem dado notoriamente para a gente acompanhar aí, né? E o futebol de hoje, eu vi o Muricy falando, vi outros personagens aí falando que o futebol hoje está chato, mas assim, não estou desmerecendo e não dizendo, mas se joga muito só em função do resultado, e para isso precisa de ter todo esse preparo, principalmente o físico, com uma atenção muito maior para o preparo físico. Isso eu acho que não estão errado, está tudo certo. Existe jogadores técnicos também, mas são poucos que se comparam àquela época, né? Eu ainda acho que foi a última geração de grandes craques mesmo, foi da minha época, mas 2 ou 3 anos depois, porque você via assim, você jogar contra um São Paulo, você pegava o Pita, Careca, o Renato, né? Era muito craque, né? Era muito craque. Muita gente boa no mesmo time, né? Então até teve um jogo aqui que nós vencemos do São Paulo, que foi 3-1. O São Paulo era para ter feito 20 minutos de jogo, ter feito 5-0 no nosso time. Nosso time estava assim, correndo risco de rebaixamento aquele ano. E viramos 3-1, eu fiz os 3 gols. E às vezes eu falo assim, puxa, mas porque sobrou tudo para mim também, eu não estou sendo demagogo. E assim, eu falo, poxa, o São Paulo tinha um time, uma seleção, né? Que era Oscar, Dário Pereira, Pita, Renato, Careca, Silas, né? Silas, Então eram os times, a gente jogava contra grandes jogadores tecnicamente, né? Os jogadores, teve um jogo contra o Corinthians lá em São Paulo, no campeonato que nós nos classificamos para a Taça de Ouro, que
nosso treinador dele também me chamou do lado e falou: você vai ser o melhor jogador do nosso time, você vai marcar o Zenon, onde que ele for, aquele negócio, se for tomar água, você vai junto. 2, 3 teiros de meta que o Corinthians foi bater, eu fui atrás do Zenon até a área deles, o Corinthians veio tudo em cima da Ferroviária, no nosso campo, ele vinha aqui na linha de fundo pegar a bola. Daqui ele metia a bola onde ele queria. Pro time do Corinthians, falei: pelo amor de Deus, não posso ficar atrás de um jogador desse, deixa ele jogar. Fui jogar, joguei também, até achei uma bola na trave no Corinthians. Legal, professor. Assim, a gente tem um público muito jovem, né, que acompanha o TFC também. Pro pessoal que não viu, que não teve o prazer, como é meu caso, infelizmente eu não vi ao vivo, vi os vídeos, como todo mundo vê. Mas hoje, assim, do futebol atual, tem algum jogador que, não que parece, mas que lembra o Douglas Onça, pra gente poder imaginar o estilo do Douglas Onça hoje? É difícil de falar, porque eu sempre achei que eu não era tudo isso, não. Eu acho que o pessoal aumenta muito do que eu joguei, né? Mas, sinceramente, eu não sei te dizer, viu? Eu acho que, assim, eu fui um bom jogador, eu acho, né? Um jogador muito técnico. Aprendi a marcar, aprendi a, às vezes, até revidar um pontapézinho que fazia parte, né? Você tinha que testar também, depois que você apanha bastante, você tem que dar uma testada assim para ver, né? Mas eu acho difícil, eu acho que é um só, né? Assim, não que eu jogo mais que o pessoal, mas o estilo de jogo, né? Eu não era um jogador muito veloz, mas assim... Ele cadenciava o jogo, né? Para quem não é da época, a bola chegava no pé do Douglas, ele parava. Naquela época dava, né, professor? Parava, olhava, pô, tem um cara livre ali, eu passava. O jogo tá corrido, põe no pé do Douglas, que ele acertava o jogo, ele jogava com a cabeça erguida, olhava, distribuía a bola, era um belo de um garçom. E bate sua bolinha hoje ainda, né? A gente fez um amistoso no final do ano em Emerson Bellini, você não podia aqui, quase que eu morri correndo atrás dos caras. É um pulmão de aço. Imprensa contra os jogadores e os jogadores da Ferroviária, incrível a habilidade deles em controlar. Eles não correm, viu? Quem corre é a bola. Quem corre é a bola. E o adversário, porque assim, Douglas, a gente corria atrás deles e o Douglas estava com a bola, eu ia em cima dele, a hora que eu chegava nele já estava do outro lado. Já tinha virado o jogo do outro lado. Então foi muito legal. E você bate sua bolinha ainda, né, professor? Eu brinco aí com os amigos aí, a gente sempre... Hoje nós temos o Master da Ferroviária, né? E até vamos ter um jogo aqui na Arena, contra o time do 15 de Jaú, ainda a data a ser marcada. E o de Master também, todos os amigos, com o Wilson Mano, Alfinete deve vir. Então vai ser assim, um pessoal muito bacana. Então a gente brinca, corre um pouquinho ali, né? Só aqui, né? Só distribui, né? Legal, mas é legal, mas a gente teve escola, né? Teve assim, na base, Bazani formava muitos jogadores aí. Inclusive, muitos não ficaram pelo caminho também, como o Lavinho, que era que nem você falou, apertava, a gente jogava no Lavinho também, ele segurava ali, Paulo César, né? O irmão do Paulo César, o Carlos Henrique, era um centroavante excelente também. Tem muita gente boa, né? Legal. Dá pra fazer um programa inteiro. Dá pra fazer um programa inteiro. A gente vai convidar o professor também a ir até os nossos estúdios lá na TV Cultura. E obrigado, viu, professor? Obrigado por receber a gente aqui no Solo Sagrado. É um prazer poder conversar um pouquinho de futebol com você. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade aí, porque a gente há muito tempo que já parou. O trabalho que a gente ama esse time também. Eu amo aqui. Eu vou ver pessoas como vocês, né? E sempre assim, cultivando essa história, é bacana, né? E as lembranças do Wagninho Bellini também, sempre... Tem até uma foto para te mandar, tá? Obrigado. Legal, obrigado. Vamos embora então, parceiro? Chega, né? Depois agora já descansados, né? Da correria. Respirou aí? Respiramos. Legal, então a gente volta amanhã com mais TFC na TV. A Dani já está chegando para comandar mais um Universo Mais uma vez, obrigado a você de casa que acompanhou a gente. Obrigado ao professor Douglas Onça. É para você tudo isso aqui. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau. Tchau. Ferroviária,